Louvo a Deus pela vida dos pastores, líderes, irmãos da igreja, que, como foi dito aqui, tem nos acompanhado. Sempre temos falado com o pastor João, sempre tem procurado saber, pastor José Roberto, a secretaria Aline também entra em contato com a gente. Obrigado, irmãos, para não nos sentirmos sós, porque parece que não, porque o nosso tempo lá é integral, é diferente. A gente vem para São Paulo e a gente começa a perceber de novo como a vida em São Paulo ela é desgastante, né? Às vezes a gente vai resolver 2 ou 3 coisas aqui em São Paulo e você leva o dia todo, porque tudo é longe, tudo é de carro, tudo é complicado. Teve greve do metrô nessa semana. Então, parece que a impressão que dá é que a vida aqui ela corre mais rápido, mas parece que você também leva muito mais tempo, as coisas parecem que são mais morosas, né? Pela distância e por tudo mais. E nós no campo missionário, nós estamos ali diariamente, irmãos, na obra. Nós vivemos integralmente, né? Ali, desde as 6 da manhã, quando nós levantamos, até as 10, 11 horas da noite, quando nós vamos dormir. O sol é muito intenso, né? O sol é muito intenso lá, a claridade. Estava até compartilhando com os pastores, para que os irmãos até orem. Eu estou até falando assim, porque para mim é surpresa. Nós estivemos fazendo algumas consultas e tivemos um oftalmologista e fez os exames no óculos, olhou tudo, e quando ele foi examinar o fundo do olho, ele falou: quantos anos você tem? 54. Você fuma, faz alguma coisa? Não. Não. Meu, você está com um início de catarata nos 2 olhos. Eu falei: tá, repreendi em nome de Jesus. Mas ele falou: mas você está muito exposto ao sol? Eu falei: de fato, nós moramos há 2 anos, quase 2 anos e meio no sertão, e lá é sol o dia todo. Eu falei: então você usa mais óculos escuros, né? Então foi uma coisa que me chamou a atenção, mas eu sei que, irmãos, né, Deus está sobre a nossa saúde, amém? Talvez eu volte daqui em outubro, nós vamos voltar, né? E quando eu passar nele de novo, eu falo: meu, você não tem mais nada. Eu creio. Creio, claro, vou me cuidar. Mas nós estamos lá lidando com situações que faz parte, como essa também, né? Então, irmãos, lá nós somos 8 missionários em tempo integral. Aquela base que vocês viram, mais um casal da cidade, uma família da cidade. E o que Deus tem feito com esse pequeno grupo, eu estava falando com o pastor João, que é algo sobrenatural, porque nós chegamos lá há 2 anos, com escola, com evangelismo, na zona rural, e uma igreja nasceu, e não sei se vocês viram ali um culto da igreja. Aquela igreja ela começou na rua, nas calçadas, onde tinha espaço, e hoje aquela igreja, essa igreja que vocês viram, ela tem em torno mais ou menos de uns 25, 30 adultos e umas 40 crianças. E essas crianças que estavam aqui, lá naquela cidade, Deus disse que nós iríamos começar uma igreja com as crianças. E hoje, naquele culto que vocês viram, quem fez todo o culto foram as crianças. Elas abriram o culto, elas fizeram oferta, elas ajudaram na ministração do louvor, elas tiveram um tempo de pregação, porque Deus está resgatando uma geração no sertão. Amém? Então é maravilhoso, irmãos, ver o que Deus está fazendo através de poucas pessoas, mas nós não estamos sozinhos lá, porque vocês estão conosco. E agora mesmo estivemos vendo imagens de um povoado, Bom Jesus. Olha só o que Deus fez. Deus pegou um casal de irmãos da Assembleia de Deus, por volta de 60 anos, ele tem 60 e poucos, e os levou para um povoado, só os 2. E começaram a andar no povoado e orar, pedindo um lugar para o Senhor. Logo veio a pandemia, e eles continuaram perseverando durante 2 anos. Nesses 2 anos, quase 3, eles estavam orando para que Deus enviasse ajuda. E por obra do Espírito Santo, nós encontramos esse pastor, que foi missionário na África, plantando igrejas, ficou lá durante mais de 10 anos, voltou para o Brasil e começou
esse trabalho lá. E nós nos encontramos. E em janeiro, nós fizemos lá um Impacto Sertão e fomos no povoado dele. E aquele pastor, ele chorava. Ele chorava porque ele viu com os olhos dele a resposta de oração, quando ele viu aqueles 60, 70 jovens com colete amarelo, pregando o evangelho, fazendo trabalho com crianças, aonde ele já estava há 3 anos sozinho, ele e a esposa, sem nenhum crente naquele povoado. Irmão, sabe que não tem nenhum cristão convertido ali, naquele povoado? Mas eles estavam lá, inclusive o pastor Elvis que estava aqui, né, pastor? Está aqui, levanta a mão. Pastor Elvis está conosco, lá no apoio, dirigiu o ônibus que vocês viram, ele foi um dos motoristas do Impacto Sertão, e lá naquele povoado, nós não paramos de ir, e hoje está nascendo uma outra igreja ali, irmãos, uma outra igreja. Aquele pastor está feliz e agradecido ao Senhor, porque o que Deus tem feito, através desse projeto, dos irmãos, das nossas vidas lá, tem sido algo extraordinário. Então eu creio que este ano, até o final do ano, eu quero trazer boas notícias para os irmãos, que além dessa igreja que foi plantada lá, eu acredito que mais 2 igrejas serão plantadas no sertão nordestino. Você pode dar um glória a Deus, aplaudir ao Senhor por isso? E eu creio, nós cremos, como foi cantado aqui, nada vai parar a igreja. E esta igreja está sendo restaurada, curada, fortalecida, animada. Amém? Quantos creem que o Senhor está fazendo uma obra nesta igreja e nas nossas vidas? Eu creio. Temos falado, esse é o tema deste ano, que é uma vida de rendição. E este mês é um mês que se fala da rendição da mente, não é? Irmãos, preste atenção nisso, daqui a pouco eu vou ler um texto, e eu vou pregar sobre esse texto. Mas nós hoje somos, a humanidade hoje, ela é alvo de uma batalha pela mente, pelo tempo. Se você for e pesquisar hoje, nós aqui, nesta igreja, sentados nessa manhã de domingo, as grandes mídias e as grandes corporações mundiais, como Instagram, Facebook, TikTok e outros, eles estão gastando bilhões em pesquisa, sabe para quê? Para ter a minha e a sua mente, o nosso tempo. Hoje, o que vale, o que é valioso para essas grandes corporações, sabe qual é? Fazermos, eu e você, passarmos mais tempo nas redes sociais, porque quanto mais tempo nós passarmos nas redes sociais, mais eles estão ganhando dinheiro e ocupando a nossa mente. É verdade ou não é, irmãos? Parece que quando você pega o celular e você começa a ver alguma coisa, parece que passou daqui a pouco 20 minutos, meia hora. Se você pegar uma criança hoje e deixar ela vai ficar quanto tempo no celular? O dia, porque estas crianças, elas já estão sendo preparadas para serem uma geração onde a mente delas está sendo ocupada e manipulada. Porque a agenda deste mundo, a agenda maligna deste mundo, existe uma agenda. E o alvo é toda a humanidade, principalmente a geração. Se você pegar hoje crianças de 1 ano e meio, ela não sabe falar, às vezes totalmente, ela não sabe tudo, mas o que ela sabe? O dedinho dela vai aonde? Tem criança que ela já sabe passar, abrir, mandar alguma coisa, irmãos. 1 ano e meio, 2 anos. Eu estou falando algum absurdo aqui? Porque eles querem o quê? A mente. A mente. Querem o tempo. O tempo. E nesta manhã, a palavra de Deus diz, abra sua Bíblia em 2 Coríntios 10, 5. Eu vou falar sobre mente, mas eu vou continuar falando também sobre fé, porque uma das coisas também que nesses últimos dias, Jesus disse que quando o Filho do Homem voltasse, será que ele acharia o que na terra?
será que ele acharia o quê? Fé. É uma batalha na mente também para trazer um ambiente de apostasia e de incredulidade. Eu já falei isso aqui, vou repetir. Nós estamos vivendo um tempo de preparação, de incredulidade, de apostasia, de dúvida, e tudo isso começa onde? Na nossa mente. Porque o que a gente começa a pensar, olha só como é o processo. O que a gente começa a pensar, daqui a pouco a gente começa o quê? A falar. E quando a gente começa a falar, daqui a pouco a gente está o quê? Praticando, fazendo. Esse é o processo mental. Pense, daqui a pouco você fala, e daqui a pouco aquelas palavras começam a dar forma. Sabe por quê? O que dá forma ao nosso comportamento? Sabe o que dá forma ao comportamento de uma criança? Ao comportamento do ser humano? As palavras. A palavra, ela tem o poder de transformar e de ditar comportamento. Sim ou não? Por isso que a gente está cheio de fake news. Porque tudo que você vai ouvindo e vai entrando na sua mente, daqui a pouco você está se movendo por aquilo que você começou a pensar, daqui a pouco a falar, e você está agindo. Vocês abriram em 2 Coríntios 10, versículo 5, olha o que diz aqui. Falando de batalha, falando de luta, que nós estamos envolvidos numa luta. Aqui diz, porque as armas, versículo 4, diz assim, porque as armas da nossa milícia, elas não são o quê? Carnais, humanas, e sim o quê? Poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando sofismas, que é aquilo que parece verdade, mas não é, um sofisma. Versículo 5, toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo o quê? Todo pensamento à obediência de Cristo, ou seja, a mente. Paulo vai dizer que nós temos o quê? A mente de Cristo. Fala para quem está do teu lado, você tem a mente de Cristo. Essa mente de Cristo que nós recebemos no novo nascimento, ao sermos uma nova criatura, nós recebemos tudo novo. A Bíblia diz que as coisas velhas passaram, e eis que fez tudo novo. Aquele que está em Cristo, ele é o quê? Uma nova criatura. Esse é meu filho e minha neta. Uma coisa linda. A minha nora deve estar por aí, né? Deve estar em algum lugar lá atrás. Então essa é a Clarinha. Depois vocês vão poder conhecer a Clarinha, e o Henrique está aqui. Nós recebemos tudo novo. É por isso que a Bíblia diz que as coisas velhas, elas devem o quê? Ficar para trás. Nós recebemos um coração novo. Nós recebemos uma mente nova. Nós recebemos uma nova família. Nós agora vamos habitar num novo céu e uma nova terra. Tudo se fez novo. Essa mente de Cristo é que precisa governar a nossa vida. A Bíblia nos fala de um homem que teve uma metanoia. Sabe o que é uma metanoia? É uma mudança completa de mentalidade, não é isso? Metanoia. Metanoia, uma mudança completa, uma maneira diferente de enxergar a vida. Porque a Bíblia diz que antigamente nós andávamos em trevas. Nós tínhamos então, éramos por natureza filhos da ira, inimigos de Deus. A Bíblia diz que nós éramos alheios. Olha, preste atenção nessa palavra. Alheios. Sabe o que é uma pessoa alheia? Né? Alheia. Ela está vivendo e não está nem percebendo assim o que está acontecendo ao redor. Ela está alheia ao que está acontecendo. A Bíblia diz que nós éramos alheios à vida de Deus. Então, quando Cristo entra em nós, Ele nos dá agora uma luz, e a Bíblia diz agora que o nosso coração é iluminado, nosso entendimento é iluminado. Você passa agora a ter um entendimento diferente, presta atenção, porque isso é necessário para esses dias. Quem não tiver uma mente renovada,
Segundo Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, o que diz lá? E não vos conformeis com este mundo, século, sistema. Aquela palavra ali quer dizer mundo, é sistema, aquilo que governa. E não vos conformeis, não tome a forma deste mundo, desse século, desse sistema. Mas transformai-vos. É o verbo que está na ação, ele não é um verbo passivo. Transformai-vos quer dizer que eu participo, eu busco, eu me envolvo naquilo que vai transformar a minha mente. E o que vai transformar a nossa mente, meus irmãos, é daquilo que a nossa mente está cheia. Amém? Preste atenção, é fato de você saber do que a sua mente está cheia, é só você prestar atenção com o que você gasta mais tempo falando. Preste atenção, no seu dia a dia, com aquilo que você gasta mais tempo falando, é porque aquilo que você está mais pensando, e a boca fala do que está cheio, o normal. Então, quando nós não temos uma linguagem, quando a gente não tem uma palavra que ela é temperada, que ela é salgada, que ela é modificada, mudada, liberta, transformada pela palavra de Deus em nós, então as nossas palavras e os nossos assuntos, eles também vão refletir isso. Então eu quero falar nesta manhã de andarmos pela fé nesse mundo, nesse sistema, baseado em Hebreus capítulo 11. Abra aí, por favor, Hebreus capítulo 11, na vida de Moisés. Eu tenho falado isso e tenho pregado sobre isso, do versículo 23 ao versículo 27. E se eu já preguei isso, eu não me lembro aqui, mas se eu preguei algum ponto, nós vamos estar revendo, reforçando. Mas Moisés, ele foi um homem de Deus, criado num sistema, e que ele precisou sair do sistema. Preste atenção, ele foi criado no sistema egípcio. Ele foi criado no sistema de um império. Ele foi criado com uma mentalidade. E aquela mentalidade era uma mentalidade carnal. Era uma mentalidade desassociada de uma palavra revelada. Ainda que ele tivesse um chamado, irmãos, preste atenção, isso é muito sério. Eu e você temos um chamado, amém? A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados, segundo o seu propósito. Então, todos nós somos chamados. Mas não é o fato de você ser chamado que significa que você está tendo uma mentalidade e uma vida que corresponde a esse chamado. Você pode ter um chamado e estar vivendo totalmente alienado ao teu chamado, porque você tem uma mentalidade ainda mundana, humana, limitada, ainda na velha natureza. Você não entendeu Romanos 12, 1 e 2, que a mente precisa ser renovada, irmãos, dentro da nossa cabeça. E quando a gente fala de mente, a gente está falando, sabe sobre o quê? Sensação, percepção, a gente está falando de intuição. E aí fala de algo que nós chamamos de discernimento espiritual. Você tem discernimento espiritual do que está acontecendo dentro da tua casa? Você tem discernimento espiritual daquilo que está acontecendo na tua empresa? Você tem discernimento espiritual do que está acontecendo no teu bairro, na tua rua? Você já parou para pensar o porquê que aquelas coisas estão acontecendo? Isso requer, irmãos, um discernimento, uma intuição. Isso acontece aonde? Na nossa mente, na nossa alma, no nosso interior. Mente tem a ver com pensamento, como eu falei. Colossenses vai dizer que a gente tem que pensar nas coisas do alto. Olha só, a Bíblia diz assim, ó: pensai nas coisas do alto e não nas que são aqui da terra. Quer dizer que você não vai pensar em escola, trabalho, família? Não. É que essa mentalidade do alto, essa mentalidade do reino, precisa influenciar
as suas atitudes, a sua vida aqui na terra. Você precisa ter pés na terra, mas o coração nos céus. Quem está entendendo isso aqui? Está fazendo sentido para você? Preste atenção. A mente vai falar de imaginação. Imaginação é quando você começa a criar imagens dentro da sua cabeça. Olha só. Às vezes você fica imaginando coisas que não tem nada a ver com a verdade. Às vezes você está dentro de um ambiente e você está imaginando assim, ó, todo mundo está olhando para mim, ninguém gosta de mim, ninguém me dá atenção. Olha, eu estou aqui. Você começa a imaginar, sabe por quê? Que na sua mente tem um sistema. Sabe, tem um sistema. É um sistema que ele está sendo formado ou pela palavra, ou pelos valores do reino, ou por essa luz, ou por esse sal, ou por esse fogo, que muda, que transforma, que purifica. A Bíblia vai falar sobre ela mesma, de que a palavra de Deus é martelo que esmiuça a penha, e fogo que purifica. Olha só, martelo que quebra. Sabe uma oração que eu tenho feito, e que eu quero compartilhar com vocês, para que se você entender, você pode fazer. Às vezes eu ponho a mão na minha cabeça e fico orando assim, Senhor, desmonta todo o sistema, toda a estrutura mundana, maligna, doente, e Senhor, restaura e coloca as estruturas do céu no meu coração, no meu interior. Porque, irmãos, nós precisamos ser restaurados nas nossas estruturas emocionais, espirituais, mentais. E Moisés estava vivendo num império chamado por Deus, na sua carnalidade, no seu eu, na sua autoconfiança, autossuficiência. E Deus precisou tirar ele de lá aos 40 anos, deixar ele 40 anos com o seu sogro Jetro no deserto. Sabe para quê? Diga assim, para mudar. Para mudar, irmãos. Para que serve o deserto muitas vezes? Para que serve uma dificuldade? Para que serve uma crise? Para que serve na nossa vida com Deus? Para que serve? Muitas vezes para quê? Mudar a mentalidade. Mudar sistema. Mudar a estrutura. Porque às vezes você está fazendo as coisas, meu irmão, e você está insistindo numa maneira de pensar, de falar e de agir, que não tem nada a ver com a palavra de Deus, e as consequências têm sido muitas vezes boas intenções com consequências erradas. Porque Moisés, quando matou aquele egípcio, o que ele disse? Não, eu vou ser o libertador do povo de Israel, do meu povo, mas eu vou fazer com a minha consciência, com a minha autoridade, com a minha maneira de ver o mundo. Foi o que ele fez. Até que ele vai para o deserto, fica lá 40 anos. Com 40 anos ele é chamado por Deus numa sarça ardente, transformado, com uma nova mentalidade. E aí então ele começa o ministério dele. Mas vamos ler Hebreus. Meu Deus, o tempo está voando. Hebreus capítulo 11, versículo 23, diz assim: pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa, também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Primeira coisa, irmãos, o ministério, o chamado, o destino, começa em casa. Diga, começa em casa. Porque os primeiros que viram que Moisés, sendo criança, tinha algo de Deus, tinha um propósito, tinha um destino, não foi ele mesmo, foram seus pais. São os pais, e aqui eu quero me referir a pais biológicos e a pais espirituais. Sabe por quê? Quando eu vi essas crianças aqui, na frente, sabe o que eu vi? Eu vi aqui paternidade e maternidade espiritual na liderança dos irmãos da igreja. Eu vi aqui paternidade apontando o destino para essas crianças que estavam aqui como igreja, como destino, como identidade. Guarda essa palavra, identidade. O diabo, o mundo, o sistema está trabalhando para tirar a identidade da igreja. O que é identidade?
quem eu sou, a quem eu pertenço e para que eu existo. Uma pessoa órfã, né, um órfão, ele muitas vezes não sabe quem ele é, porque ele não sabe a quem ele pertence e, portanto, ele não sabe qual é o propósito de vida. Por isso que nós precisamos de paternidade, tanto biológica quanto espiritual. Você pega uma criança de 1 ano e meio, que nem eu vi essa semana, na minha vizinhança, uma família que adotou um menino de 1 ano e 9 meses, faz pouco tempo, ele desceu da Kombi da escolinha, e quando ele foi ser recebido pelo vizinho, que é um jovem, 30 e poucos anos talvez, quando ele viu, aí a criança falou assim, é o meu pai. Sabe por quê? Porque precisa de paternidade. Uma criança, ela diz assim, é o meu pai. Porque se ela tem identidade, se ela sabe de quem ela é, para que, como ela nasceu, para que ela existe, ela tem identidade. O que o sistema, o diabo e o mundo tem feito com a igreja? Tentar mudar a identidade. A igreja não sabe mais para que ela existe, não sabe mais a quem ela pertence, então ela não cumpre o propósito dela. Qual que é o propósito da igreja? Primeiro propósito da igreja, viver para a glória de Deus. Amém? Primeiro propósito nosso é viver para a glória de Deus. Segundo propósito, pregar o evangelho para que outros conheçam esse Deus e vivam para a glória dele também. E a glória de Deus encha toda a terra. E a palavra de Deus vai dizer que nós somos transformados de glória em glória, como pelo Senhor o Espírito. Ou seja, uma transformação pela presença da glória de Deus. Amém? Então aqui esse texto diz que primeiro começa em casa. Os pais não ficaram com medo do decreto. Irmãos, estão sendo feitas leis aí, e vão vir mais, para atingir quem? Os nossos filhos e netos. A minha netinha está ali. As leis estão sendo feitas para que os decretos de Faraó, os decretos malignos, para interferir no plano de Deus, na identidade do povo de Deus, sabe qual é? Para as crianças, que elas não podem falar de Deus na escola, que elas não podem orar, que na escola elas vão aprender linguagem neutra, sim ou não? Não é? Elas vão aprender que agora vai ter banheiro o quê? Você pode entrar, homem e mulher. São o quê, irmãos? Decretos. Quem é que vai ter que incutir, quem é que vai ter que formar uma mentalidade bíblica do reino para que aquela criança saiba quem ela é e cumpra o propósito dela? Diga os pais. Diga pais. E pais aqui, irmãos, eu vou dentro de uma família, não é? E às vezes num contexto pode ser um tio, um avô, sim ou não? Uma avó. Se Deus te deu autoridade, se você tem uma visão de olhar para uma criança e ver nela um destino de Deus, então seja essa pessoa. Não tenha medo do sistema. O sistema está vindo com tudo para bloquear todo e qualquer tipo de ação da igreja, do evangelho, do reino. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, versículo 24. O que está escrito? Vamos ler aqui na tela. Pela fé, Moisés, sendo já homem, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Preste atenção nisso. Nós vamos viver dias de recusar coisas, mas só vai ter poder e autoridade para recusar coisas quem andar pela fé. Veja que foi pela fé que os pais destinaram aquela criança. Veja que é pela fé que agora Moisés, sendo homem, só alguém maduro espiritual, só alguém que conhece a palavra, só alguém que tem relacionamento com Deus como Pai, só alguém que se alimenta e cresce, deixa de ser criança, tem condições de recusar, por ser maduro, adulto espiritual. Porque Moisés, enquanto ele era criança, entre aspas, ele não teve essa condição, mas quando ele se tornou alguém maduro, para recusar. Irmãos,
eu e você vamos ver tempos que só pela fé, só quem tiver uma fé sadia, só quem tiver uma fé inabalável, uma fé esclarecida, uma fé bíblica, uma fé consciente, vai poder recusar aquilo que parece ser bom, mas não é. Porque Moisés, ele recusou, sabe o que ele recusou? Reconhecimento, fama, poder, dinheiro. Ele recusou uma promoção de vida. Ele recusou viver no nível mais alto de vida. E por que ele recusou? Por que ele recusou a proposta do império, do reino, do sistema? Porque pela fé ele entendeu. Irmãos, igreja amada do Senhor, nessa manhã, nós precisamos a cada dia reprogramar o nosso coração, a nossa mente, que fala de intenções. Às vezes, como Moisés fez, ele estava cheio de boas intenções, mas com a mentalidade e o sistema e os valores totalmente errados, porque eram os valores mundanos, os valores do reino. Mas quando ele volta maduro, quando ele volta, não para exigir o que era seu, mas a fé ele recusa. Jovens que estão aqui, só jovens que andam pela fé vão recusar relacionamentos que te afastam do propósito de Deus. Você vai recusar certas amizades que querem te levar para longe. Só quem anda pela fé e sabe quem é, que é maduro, que entende o propósito. Leia Neemias. Leia Neemias capítulo 4, versículo 5. Quando Neemias ele ora, entende o propósito, o chamado, ele é a resposta da oração dele no capítulo 1. Quando ele vai para restaurar as portas e os muros, a Bíblia diz que os seus inimigos o chamaram para o vale de Ono, longe da obra, do propósito, 100 quilômetros de distância. Chamando, Neemias, venha porque nós queremos conversar com você, venha porque nós queremos fazer acordos com você. E Neemias fala assim, eu recusei por 10 vezes. Ei, sabe o que é você recusar 10 vezes? Talvez tenham homens aqui que precisam recusar coisas pela fé, que querem te levar para longe de Deus. Talvez aconteçam insinuações, assédios, investidas, insistências, que querem te levar para longe do propósito de Deus. Quem está entendendo isso aqui? Mas só faz isso quem anda pela fé. Só faz isso quem tem uma mente renovada, quem tem uma fé bíblica, uma fé esclarecida. Porque Moisés, ele recusou por ser alguém maduro. Essa é a segunda coisa. Terceira coisa está no versículo 25. Vamos ler? Escolhendo antes o quê? Ser maltratado como povo de Deus, do que ter por algum tempo gozo do pecado, prazer, satisfação. Você sabe que nós somos a geração que prepara o caminho para a segunda volta de Jesus? Você sabe que nós somos a igreja que está sendo chamada para preparar, porque Moisés, ele não foi chamado apenas para libertar. Moisés, ele foi chamado durante todo o Velho Testamento, nos 5 primeiros livros, para preparar a primeira vinda de Jesus. Não pense você que Moisés só quis libertar o povo judeu, para levar ele para uma terra prometida, para que eles pudessem então estar num lugar que manasse leite e mel. Não! Quando Deus chama Moisés, Deus está olhando para a vinda do seu filho Jesus, para preparar a humanidade. E agora, nós precisamos andar pela fé, pregar o evangelho. Vocês acham que nós estamos fazendo o que no sertão? Preparando os corações e as mentes para a segunda volta, a segunda vinda de Jesus. Você crê nisso, irmãos? Por isso que nós precisamos andar pela fé, para recusar, para preferir. Versículo 26 diz assim: porque ele considerou o opróbrio de Cristo. Olha o que Moisés está olhando. Moisés está olhando para quem?
para o opróbrio de Cristo, para o sacrifício de Cristo, para a obra da cruz, para a obra da redenção. Ele, pela fé, ele recusou coisas para a primeira vinda de Jesus, porque ele tinha em vista a recompensa. Irmãos, foi cantado aqui, foi falado aqui, eu queria que o Ministério de Louvor já pudesse vir para cá para a gente cantar aquela música sobre a igreja, já pudesse posicionar aqui. Foi cantado. Qual que é a tua expectativa de vida? A tua expectativa de vida talvez seja naquele último dia, no último ano da faculdade, 4 anos, 5 anos, 6 anos, você chegar lá, naquele salão de festa, com aquela beca, com aquele capelo na cabeça, e aí você ouviu o teu nome sendo chamado, e a tua família aplaudir, tirar foto, e você celebrar aquilo. Isso é bom, gente? Claro que é bom, sim ou não? Sim. Talvez você esteja esperando do teu patrão na tua empresa, numa reunião de diretoria, ser anunciado como próximo gerente, como próximo diretor, como próximo supervisor, para uma promoção, e ouvir dele, ó, temos aqui funcionário do mês, vamos aplaudir, porque teve um desempenho. Talvez a sua expectativa esteja, sabe, em coisas que são naturais e não são pecado, e são bênção também. Claro, uma promoção, uma faculdade é bênção. Mas, irmãos, olha para cá. Há uma expectativa que tem que estar no meu e no seu coração. Tem que estar aquela expectativa naquele grande dia, no dia do Senhor, naquele grande dia, quando todos estarão diante dele, onde diante de quem todo joelho se dobrará, toda língua confessará, onde naquele dia, terrível para quem não o espera, mas maravilhoso para quem o aguarda, virá como o dia do ladrão para quem não tem a sua mente renovada e a sua fé restaurada. Virá como ladrão para aqueles que não estão o esperando, que estão desatentos. Mas para aqueles que o esperam, a expectativa é ouvir da sua boca aquela frase, aquela declaração dizendo: servo bom e fiel, fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo, na alegria, no descanso do teu Senhor. Tem que haver essa expectativa dentro de cada um de nós, nesta manhã, de ouvir dele, a aprovação dele. Ainda que ninguém te veja, ainda que ninguém te elogie, e você não deve estar atrás disso, de reconhecimento, porque a Bíblia diz que certo fariseu foi orar, e ele orava de si para si mesmo. Ele nem orava para Deus, ele sabia as palavras, ele sabia o formato, ele sabia o sistema religioso, mas o texto diz, ele orava de si para si, nem orava para Deus, nem tinha a ver com Deus, tinha a ver com ele, porque ele se comparava, ele dizia: eu não sou como os outros, os demais pecadores, antes eu faço isso, eu faço aquilo. Mas o publicano batia no peito e dizia: ah, Senhor, tem misericórdia de mim. Nem ousava levantar a sua cabeça, e de longe ele se quebrantava, de longe ele se rendia, de longe ele se entregava. A Bíblia diz que aquele homem saiu dali, o quê? Justificado. A motivação, meus irmãos, a motivação é tudo. Onde está a fonte da nossa motivação? Finalizando, ele diz no versículo 27 que, pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado. Então, recusar, preferir, considerar e abandonar são coisas necessárias para esse tempo. Mas só quem anda pela fé, uma mente renovada. Fica de pé, meu irmão, em nome de Jesus. Vamos orar. Queria que você consagrasse agora, feche seus olhos. Você consagrasse todo o seu ser agora. Tudo. Diga: Senhor, eu te consagro, ó Deus, os meus olhos,
Eu te consagro os meus ouvidos. Eu te consagro as minhas mãos, os meus pés. Eu me rendo completamente. Eu te consagro, Pai, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir, o meu interior, as minhas motivações mais profundas, as minhas motivações conscientes, as minhas motivações até inconscientes. Senhor, transforma, lava pela Tua palavra, purifica pelo fogo da Tua palavra, transforma, Senhor. Eu quero ser quem eu sou em Ti. Eu quero saber, ó Deus, da minha filiação. Sou Teu filho, o Senhor é o meu Pai. Eu sei porque eu existo. Eu sei para que o Senhor me criou. Eu sei porque eu estou nesta igreja. Eu sei, ó Deus, revela-me de uma maneira mais profunda. Revela-me de uma maneira mais profunda nesta manhã. Ó Deus, que o Senhor continue curando a Tua igreja, restaurando a Tua igreja, preparando a Tua igreja, fortalecendo a Tua igreja. Nós somos o Teu povo, Senhor. Nós somos o Teu povo. Será que você pode orar com alguém que está perto de você e clamar agora uns pelos outros, como corpo de Cristo? Libere cura, libere mais vida, libere mais transformação. Ore agora pela vida do teu irmão. Diga: Senhor, eu oro para que o meu irmão seja cada vez mais restaurado na sua mente, nos seus propósitos, na sua identidade. Ah, Deus, que ele em Ti saiba quem ele é, que ele, ó Deus, se expresse como filho, que ele se expresse como herdeiro, que ele se expresse, ó Pai, como alguém cheio do Teu Espírito, nas suas palavras, nas suas atitudes. Ah, Senhor, alinha propósitos, alinha intenções, alinha corações nessa manhã. Alinha-nos com os céus, que céus e terra estejam alinhados, que céus e terra estejam conectados, que a igreja do Senhor, que somos nós, possamos estar entendendo o nosso propósito de Te adorar, de Te servir, de Te ouvirmos, ó Pai, e esperarmos em Ti. Nos prepara para aquele grande dia, prepara-nos como Tua igreja, prepara-nos para aquele lugar, para aquele dia, grande dia, em que aguardamos, ó Deus, ouvir da Tua boca: servo bom e fiel, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito Te colocarei. Nos dá as expectativas corretas. Oh, aleluia.